Mais uma vez, boa noite a todos. Vamos à segunda edição do Boletim de Notícias de Angra dos Reis desta quarta-feira, 21 de abril de 2021. Resolução SEC número 06 de 21 de abril de 2021. Dispõe de forma excepcional sobre o processo de avaliação da aprendizagem no ensino remoto na rede pública municipal de educação de Angra dos Reis no ano de 2021 e dá outras providências. Artigo 1º. Disposições preliminares e gerais. Artigo 1º. Definir normas complementares e excepcionais para a avaliação do desempenho escolar para o ano letivo de 2021, durante o ensino remoto, diante do cenário da pandemia de Covid-19. Parágrafo 1º. A presente resolução objetiva garantir o diagnóstico e o registro do processo de ensino e aprendizagem dos estudantes em relação ao currículo previsto e desenvolvido em cada etapa de ensino, respeitados os limites e especificidades impostos pelo atendimento pedagógico diferenciado observado no corrente ano. Parágrafo 2º. Esta resolução estabelece medidas complementares à Resolução SEC número 3, de 12 de setembro de 2011. Artigo 2º. A avaliação do desempenho escolar na educação infantil, no ensino fundamental, no projeto Correção de Fluxo e na educação de jovens e adultos, registrada pelo docente em diário de classe, tem caráter diagnóstico, reflexivo e inclusivo, devendo oferecer suporte para o replanejamento do trabalho pedagógico a partir da identificação dos avanços e dificuldades apresentados pelo estudante, de acordo com a legislação vigente. Artigo 3º. Para fins de registro, após a observação e análise das estratégias utilizadas, serão realizados 2 ciclos avaliativos implementados nos termos desta resolução, segundo os objetivos propostos para cada etapa ou ano de escolaridade. Parágrafo único. Os ciclos avaliativos estarão assim definidos. Primeiro ciclo, de 8 de março a 17 de julho de 2021. Segundo ciclo, de 26 de julho a 22 de dezembro de 2021. Em relação à avaliação, artigo 4º. Durante o período de ensino remoto ou ensino híbrido, para compor a avaliação dos ciclos avaliativos, deverão ser utilizados os instrumentos e/ou atividades avaliativas desenvolvidas durante o atendimento não presencial, plataforma digital, atividades pedagógicas impressas ou qualquer outro instrumento de mediação tecnológica que o docente utilize e que o estudante realize. De 1 a 3 instrumentos de avaliações, sendo observada as diversidades de atendimento aos estudantes, devendo ser consideradas e valorizadas a participação, a devolutiva e o desempenho das atividades propostas. Parágrafo único. Na avaliação dos estudantes com deficiência, incluídos nas unidades de ensino regular e nas unidades de ensino especial, deverão ser considerados os objetivos estabelecidos na adaptação curricular de cada estudante, sem exigência do quantitativo mínimo de instrumentos citados no caput do artigo e nas situações em que não for possível atribuição de conceitos, o docente deverá produzir relatório para fins de acompanhamento e registro. Artigo 5º. As atividades pedagógicas impressas disponibilizadas bimestralmente aos estudantes, com o controle de entrega e devolução pela gestão da unidade de ensino, deverão ser corrigidas pelos docentes da seguinte forma. Pré-escolar. O docente deverá corrigir no mínimo 10 atividades. Anos iniciais e EJA primeira etapa. O docente deverá corrigir 10 atividades de leiturização e 10 de matemática. Anos finais, EJA segunda etapa e correção de fluxo. O docente deverá corrigir no mínimo 6 atividades referentes ao seu componente curricular. Parágrafo único. É fundamental o olhar abrangente com relação às atividades realizadas pelos estudantes, pois elas nortearão a elaboração de relatórios no caso da educação infantil e educação especial, assim como também contribuirão na atribuição de conceitos por parte dos docentes. Artigo 6º. O gestor da unidade de ensino deverá organizar dias e horários para a correção de atividades pelos docentes ou a retirada do material para a correção, sendo observados os protocolos de segurança de saúde. Artigo 7º.
Outras possibilidades de correção de atividades poderão ser organizadas entre o gestor, o pedagogo e os docentes, para o melhor atendimento ao estudante, sendo considerados participação, a devolutiva e o desempenho dos estudantes nas atividades propostas. Artigo 8º. No ensino fundamental, os docentes deverão definir, dentre o mínimo de atividades corrigidas, as que subsidiarão a avaliação ao longo de cada ciclo, realizada por meio de atribuição de conceitos conforme estabelecido em legislação específica vigente. Parágrafo 1º. Nos anos iniciais e na EJA primeira etapa, será atribuído somente um conceito para áreas integradas no final de cada ciclo de avaliação. Parágrafo 2º. Nos anos finais e na EJA segundo ciclo, será atribuído um conceito ao final de cada ciclo por componente curricular. Parágrafo 3º. Na pré-escola, a avaliação de cada ciclo será realizada por meio de relatórios individuais e gerais da turma conforme legislação vigente. No relatório geral deverá constar o projeto desenvolvido, as atividades propostas e a interação com os estudantes. No relatório individual deverá ser considerada a participação devolutiva e o desempenho das crianças nas atividades propostas. Parágrafo 4º. Na educação infantil etapa creche, a avaliação de cada ciclo será realizada por meio de relatório geral da turma, na qual deverá constar o projeto desenvolvido, as atividades propostas e a interação com os estudantes. Parágrafo 5º. As unidades de educação infantil etapa creche realizarão também o portfólio institucional geral da unidade, contendo ações planejadas e realizadas ao longo do ano letivo. Parágrafo 6º. No caso do atendimento educacional especializado, como sala de recursos, UTD, transtorno do espectro autista, altas habilidades, superdotação, serão elaborados relatórios de avaliação de acordo com o plano de ensino individualizado, considerando a participação, interação e o desempenho dos estudantes nas atividades. Parágrafo 7º. Não será atribuído o conceito RI ao estudante que não obtiver nenhum registro no primeiro ciclo de avaliação, sendo este estudante público-alvo das ações de busca ativa escolar, para que seja avaliado e atribuído conceitos e, nos casos em que não haja informações, será regularizada a vida escolar ao final do segundo ciclo. Em relação à recuperação paralela, artigo 9º. A recuperação paralela é entendida como orientação contínua de estudos e criação de novas situações de aprendizagem ao longo do ano. Devem ser registradas todas as ações realizadas pela unidade de ensino para alcançar os estudantes com vistas a minimizar os impactos pedagógicos. Parágrafo 1º. Caberá ao pedagogo e, na ausência dele, o gestor, orientar e acompanhar o planejamento e a aplicação dos instrumentos que serão usados durante o processo de recuperação de estudos. Parágrafo 2º. As atividades diversificadas deverão ser oferecidas preferencialmente de forma não presencial. Frequência escolar. Artigo 10º. Durante o período do ensino remoto, a frequência dos estudantes será considerada pelo acesso à plataforma, participação no chat, realização das atividades complementares na plataforma ou outros meios de interação pedagógica, ou a retirada de devolução das apostilas com as atividades realizadas. Parágrafo único. A unidade de ensino deverá acompanhar a participação dos estudantes na plataforma e a retirada e devolução das atividades pedagógicas impressas e, caso necessário, realizar as ações de busca ativa escolar conforme a orientação da Superintendência de Educação. Conselho de classe. Artigo 11. O Conselho de classe, entendido como instância organizativa da unidade de ensino, no qual é realizado o momento de análise das atividades ao longo do período, deverá acontecer nas datas estabelecidas no calendário escolar 2021. Artigo 12. Os casos omissos serão resolvidos pela Superintendência de Educação. Artigo 13. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. Angra dos Reis, 21 de abril de 2021. Paulo Fortunato de Abreu, secretário de Educação. Acesse também o blog angranoessopraia.blogspot.com e daqui a pouco tem mais boletim de notícias com muitas informações sobre Angra dos Reis. Eu sou Tiago de Moraes, do bairro Bonfim, em Angra dos Reis, Rio de Janeiro, para o canal TMN.